Bom dia a todos. Para nós também é uma imensa alegria estar aqui mais uma vez nessa 7ª edição desse evento que nós acompanhamos desde o início e que sentimos, e entendemos da importância de um trabalho deste, e talvez muitos companheiros dessa cidade, da região, vinculados ao movimento espírita, não conseguem abarcar que é a oportunidade de realizar um trabalho desse nível e de poder ser a sede desse trabalho, né? A gente pensa, e vê que seria muito bom que a colaboração, e não só o exemplo do trabalho, ele pudesse se expandir por todo o movimento espírita do Estado, no sentido de que a gente, quando faz um evento como esse, a nossa preocupação é de fazer essa associação que a gente vai buscar falar dela um pouco, que é, nós entendemos hoje que a ciência espírita e a filosofia espírita, elas são capazes de auxiliar o homem em qualquer aspecto da sua caminhada. Mas há duas áreas específicas em que o Espiritismo pode fornecer à humanidade recursos que são imprescindíveis para a mudança. Um deles é a educação e o outro é a saúde. Então, muitas vezes, quando nós fazemos um evento de saúde e espiritualidade, as pessoas com dificuldade de compreensão acham que isso é uma postura elitista da área de saúde, que quer fazer esse diferencial dentro do movimento. E, na realidade, a nossa preocupação é de que a gente possa transformar mais e mais em prática e realidade aquilo que a gente conhece. E é o movimento espírita, na sua realidade, o grande divulgador do ideal médico espírita no Brasil e no mundo. Doutora Marlene, quando preocupada na organização das primeiras caminhadas da AME Brasil, nessas terras tão grandes, ela levantava: como é que a gente vai fazer um congresso? A gente não consegue reunir médico, nem um congresso médico, como é que a gente vai fazer para reunir médico em congresso espírita? E o doutor Bezerra dizia para ela: minha filha, não é essa a nossa preocupação. Vai estar lá quem quer e vai estar lá quem precisa. E quem vai estar lá, na grande maioria, e essa é uma realidade inclusive aqui, são as mulheres. São as mães de médicos, as mulheres dos médicos, as irmãs dos médicos, e elas vão aos poucos levando aquilo que elas forem aprendendo para aqueles que têm dificuldade de se abrir para aprender. E a gente tem percebido isso, né? Quantas vezes nos eventos as pessoas vêm e falam assim: o senhor podia autografar o livro? E eu pergunto assim: qual o nome? Não, é para o meu marido que ele é médico, é para o meu filho que é estudante de medicina,
é para o meu médico que eu vou levar para ele, né? Então, esse ideal, esse trabalho, ele vai se realizando. E nós entendemos, né, e às vezes é importante frisar, as pessoas falam assim: por que vocês escolhem falar de saúde e espiritualidade e não de saúde e espiritismo? Olha, aqui no Brasil não seria muito complicado, não, porque espiritismo virou vírus de rede social, virilizou, né? Até crente vira e fala assim: se na outra vida existia outra vida, eu não quero ser assim. Eles falam de reencarnação, falam das coisas. Lá fora, falar de espiritismo é uma coisa que as pessoas não conhecem. Mesmo na França, o espiritismo é um lugar que não existe. Muito pouca gente conhece. Então, quando se fala de espiritualidade, você abre um espaço para trabalhar dentro do campo da ciência e um espaço interreligioso, porque nós temos que fazer esse papel. Tem esse primeiro lugar. Mas há um lugar que eu acho que é muito mais importante e que às vezes as pessoas não têm ideia. A primeira obra de André Luiz é Nosso Lar. E o prefácio do livro de André Luiz tem como apresentador Emmanuel. E nas últimas palavras do prefácio, ele é muito claro em dizer que o homem precisa de espiritismo, precisa de religião, de religiosidade, mas muito mais do que isso, precisa de espiritualidade. Então, o próprio benfeitor Emmanuel nos mostra que essa palavra contém e abarca muito mais do que aquilo que a doutrina espírita em si é capaz de envolver. E é essa a nossa preocupação. Aqueles que estiveram conosco na sexta-feira, ouvindo o Marquinho falando, puderam ver essa diferenciação, né? E a nossa preocupação é com a questão da espiritualidade, não porque nós nos esqueçamos do espiritismo. O espiritismo é o nosso instrumento de compreensão, mas a espiritualidade, ela é, na realidade, aquele lugar onde nós devemos viver e praticar. E eu fui convidado a falar hoje sobre um tema extremamente importante, mas que era para mim, particularmente, uma novidade, né? E eu fui estudar e fui buscar, além de ler algumas coisas, ouvir algumas coisas. Eu não tenho muito hábito disso, não. Eu estou tentando aprender a ouvir no YouTube palestra, que a gente aprende. Aí eu virei e falei assim, é assim mesmo que eu pensei assim: aquele loirinho, ele devia estar aqui, porque ele sabe falar disso, não é que eu entrei. E eu fui ouvi-lo para poder pensar, e fui ouvir um companheiro de Santa Catarina, dando um show de tema. Eu falei assim: eu não acho que eu vou conseguir chegar à compreensão disso, mas vou tentar falar daquilo que eu consigo perceber e de que eu consigo me envolver quando se fala de gratidão. Há muitos anos atrás, lendo um texto do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a gratidão filial, eu consegui perceber uma coisa que me marcou, né? Porque os espíritos, nas instruções dos espíritos, esse texto está nas instruções dos espíritos,
eles falam claramente que a gratidão é a marca dos espíritos nobres. Então, nós precisamos não só entender o que seja gratidão, mas nós precisamos aprender a exercitar a gratidão. Nas nossas preces, nas nossas evocações a Deus, quando muito a gente fala assim, 2 segundos de obrigado e fazemos 10 minutos de reclamações e pedidos. Porque os nossos pedidos são muitas vezes reclamações, né? A gente fica reclamando, é igual quem liga para saque de empresa. A gente fica lá assim, o senhor não me deu isso, não me deu aquilo, estou querendo isso, estou querendo aquilo, né? E muitas vezes as pessoas me perguntam isso, né? O que a gente pede numa oração? Eu falo assim, olha, eu acho que eu não sou um bom exemplo, não, porque eu peço muito pouca coisa, né? Eu acho que não adianta ficar falando com Deus assim, me dá isso, me dá aquilo outro, que não é esse o papo que eu tenho que ter com Ele, né? Eu acho que a gente tem que até saber o que pedir, porque eu descobri um dia que eu pedia paciência e cada dia os outros punham mais gente chata na minha vida, né? E eu reclamei assim, Deus me livre. Mas eu quero aprender paciência. Não tem melhor professor na vida que gente chata. Melhor do que gente chata é só menino entre 3 e 5 anos. Por quê? Por quê? E aí no quinto porquê, você está querendo dar porquê que você tem que estar do meu lado, né? Então, nós precisamos aprender a fazer essa relação de gratidão. E vamos então buscar compreender o que é gratidão na sua realidade. Quem está acostumado a me ouvir sabe que eu não gosto de falar sem falar de conceitos. Eu acho que a melhor forma da gente aprender sobre um tema é entender a origem da palavra, é entender a conceituação da palavra. E a palavra gratidão, segundo Roais, é reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Gratidão é agradecimento. O verbete, gratidão, ele vem, do latim gratia, que significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz como agradável. E aí Joana de Ângeles diz, por extensão, reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Nessa obra, que quem quiser entender um pouco mais sobre gratidão, precisa ler, que faz parte da coleção psicológica de Joana de Ângeles, e esse livro é um tratado sobre gratidão. Então nós vamos ver que ser grato à vida é agradecer, é dar graça, né? E um conceito que a gente tem ainda no título é sobre saúde. E aí nós fomos buscar no Homem Sadio a fala do espírito de Joseph Gleb, que diz que saúde é a real conexão da criatura com o Criador. E essa outra pérola de Emmanuel, no livro Consolador, que ele diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. E aí a gente entende que para se estar em harmonia com o universo que nos fornece tanta coisa, a gente precisa aprender sinceramente
o que é gratidão. A gente precisa estar nesse caminho de aprendizado. E aí nós fomos buscar, estudar, e um dos textos mais antigos, e do ponto de vista filosófico e religioso, talvez o mais importante da história da humanidade, sobre gratidão, foi escrito por São Tomás de Aquino. Ele tem um tratado de gratidão. Então, nós imaginemos a profundidade do que ele traz. E Tomás de Aquino, ele nos diz que a gratidão é, na realidade, uma atividade complexa. Ela não é uma coisa tão simples. Porque a gente acha que agradecer sim, obrigado, muito obrigado, uma coisa. Mas será que a gente sabe o que a gente está falando? E será que isto tem um contexto real dentro da nossa fala? Será que nós sabemos realmente o que é gratidão? O pessoal do Amor Exigente, uma instituição que trabalha com dependência química, eles têm um texto, um estudo, que eles falam sobre a relação com o outro, e eles dizem que a grande maioria das pessoas, e isso tem crescido muito na nossa sociedade, não sabem o que é gratidão. E eles não sabem o que é gratidão porque eles dizem que só sabe ser grato quem conviveu com a falta. E a gente vê os pais, vê os avós constantemente no consultório, reclamando dos filhos, dos netos, que são pessoas ingratas, insensíveis. É claro que nós não podemos negar a característica de egoísmo das pessoas, mas, infelizmente, nós convivemos, e principalmente na classe média e a média alta, cada vez mais, com crianças e jovens que nunca foram colocados diante da falta, porque o sentimento de culpa dos pais, porque falta tudo mesmo, porque, me perdoe, o que a gente precisa dar para filho é afeto e carinho, e a gente resolveu dar smartphone, tablet, computador, videogame, aula de inglês, de yoga, de balé. Então, o que precisa falta. Mas eles são colocados num lugar de mimo tão grande, não lhes é permitido a vivência da falta. Os pais se preocupam muito com esse lugar. Eu não posso deixar meu filho não ter o que o outro tem. Como ele foi criado nesse lugar, ele entende que isso é obrigação e dever do pai. E se isso é obrigação e dever do pai, eu não tenho que agradecer. Ele tem que fazer. Ele tem que me dar. Ele tem que evitar que eu viva a falta. Ele tem que evitar que eu tenha carência, porque essa é a obrigação dele. Então, muitas vezes, os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que estão ao nosso lado, parecem ingratos, mas eles foram criados para acreditarem que o que nós fazemos é nosso dever e obrigação. E se eles não têm falta, porque você não permite, eles não aprendem a gratidão. Se alguém aqui, deve existir pessoas aqui, eu não vivi isso, mas eu tenho certeza que nunca falei
a um público que alguém não tenha vivido isso com clareza. Se alguém um dia passou fome aqui dentro dessa sala, e passar fome não é ficar algumas horas sem comer, né? Não é jejum de 8, 10 horas, não é isso na vida, é passar fome. Eu tenho certeza que se você perguntar quem lhe deu o prato de comida e o dia que foi, ele vai saber te dizer. E ele nunca mais esqueceu aquela comida que matou a fome dele. E nós, a nossa relação com Deus, é uma relação em que a gente acha que Deus tem o dever e tem que estar à nossa disposição para atender o que a gente quer. A gente faz um rol de reclamações e pedidos e vai checando aquilo que Deus deu, e se Deus não dá, a gente manda ele para outro lugar da vida, e eu não vou mais ao centro espírita, eu não vou mais à igreja, eu não vou mais ao templo, eu não vou mais rezar, porque Deus não me faz aquilo que eu quero. E eu fico questionando, até quando nós vamos viver nessa postura sem entender de que quem deve servir a Deus somos nós, e não o contrário. Ah, mas a minha vida é ruim. A vida de todo mundo tem momentos que são ruins e são bons. Eu via ontem, Alcione colocando uma lembrança de uma frase que a Maria João de Deus falava com o Chico quando era pequeno, e o Emmanuel repetia muitas vezes para ele, que é: tudo passa. E cada dia eu acredito que tudo passa. Eu não me lembro de quando eu ouvi a primeira vez que o ano que vem o Brasil vai entrar em bancarrota e que não vai ter mais dinheiro para viver, que vai falir tudo. Eu não tenho nem ideia de quando aconteceu isso. E todo ano o Brasil vai falir. Porque a vida, ela não é uma vida de prazeres o tempo todo, e nem de dores intensas o tempo todo. Até porque prazer é uma utopia, uma ilusão que nós carregamos, que alguém possa ter prazer 365 dias por ano, 24 horas por dia, e não existe isso. E se isso existisse num dia, a gente infartava e morria. Porque a estrutura orgânica não é capaz de viver com prazer desse jeito, não. Então, nós, quando falamos de gratidão, nós estamos falando de uma coisa muito complexa, E ele, Tomás de Aquino, nos diz claramente que a gratidão se compõe de diversos graus. A gratidão, ela se amplia na vida da criatura. Então, ele coloca que o primeiro grau da gratidão consiste em reconhecer. Em latim, ut recognoscitar, que é reconhecer o benefício recebido. É a primeira coisa. Isso é um passo da gratidão. Isso não é a gratidão na sua extensão. É reconhecer que eu recebo coisas. E será que a gente reconhece o que a gente recebe? Ou será que nós passamos o tempo todo reconhecendo o que nos falta? Um companheiro da doutrina falava muito, e eu gostava muito de ouvir Oswaldo Abreu. Quem aqui tem muitos anos de doutrina, que é o tio do Oswaldo, que falava aqui ontem,
O Oswaldo Abreu, ele dizia que ninguém briga pelo pão nosso de cada dia, a gente briga pela manteiga e pela geleia. A gente quer as coisas, mas não reconhece na vida aquilo que a gente tem. A gente passa uma vida saudável, o dia que tem uma dor no dedo, a gente acha que aquilo é um absurdo, que não poderia acontecer. Você tem todo o corpo são, mas a dor no dedo, ela não podia existir. Então esse é o primeiro grau, né? Será que nós reconhecemos esse lugar? O segundo grau é louvar e dar graças, o de gratias agati. E o terceiro em retribuir, uti retribuante, de acordo com as suas possibilidades e segundo as circunstâncias mais oportunas de tempo e lugar. Então nós temos 3 níveis de gratidão. E aí a gente vai ver, né, nesse trabalho desse filósofo que eu tive a oportunidade de estudar a tese dele sobre o Tratado de Gratidão, ele foi buscar algo que eu ouvi depois de um professor da Universidade de Lisboa, num texto da internet. Ele comenta, né, essa situação, que algumas línguas expressam a gratidão tomando-a no primeiro nível, que muitas línguas no mundo expressam o reconhecimento daquilo que recebeu. Só isso. E ele vai nos mostrar, né, inclusive, que em francês a palavra reconnaissance é um sinônimo de gratidão. Né? Reconhecer é um sinônimo de gratidão em francês. E ele nos diz que etimologicamente a palavra inglesa to thank, que é agradecer, é igual to think, que é pensar, são em sua origem e não por acaso a mesma palavra do mesmo modo que em alemão. Então, pensar e agradecer em inglês vem etimologicamente da mesma coisa, porque só está verdadeiramente agradecido quem pensa no favor que recebeu como tal, quem entende que recebeu essa coisa. Então, as línguas, né, inglês, alemã, as línguas nórdicas também, elas agradecem no primeiro nível. Eu reconheço, né? Eu sou agradecido pelo que faço. E a falta de reconhecimento, o ignorar, é a suprema ingratidão. E aí fica para a gente pensar. Será que a gente não deixa de reconhecer que está recebendo muito e que nós somos muito mais ingratos do que verdadeiramente achamos que somos? E ele continua dizendo que a expressão árabe de agradecimento, que eu não sei como diria, se tem alguém aqui, acho que é shukran, né, jazilan, situa-se diretamente no segundo nível, de o louvor do benfeitor e do benefício recebido. Que quando em árabe se fala, você está dizendo isso: eu te louvo por aquilo que você me deu. Mas é muito interessante, porque isso não é uma questão só do árabe. A formulação latina de gratidão, que é gratias agum,
que se projetou no italiano, no castelhano, grazie, gracias, e no francês, merci, merci, também é relativamente complexa. É dizendo isso: eu sou grato pelo que você me deu, né? Eu estou à mercê, né, de você pelo que você me deu na vida. E ele continua dizendo, né, comentando sobre essa graça, que Tomás de Aquino continua dizendo que em seu núcleo a graça se comporta ainda 3 dimensões: obter graça, cair na graça, no favor, no amor de alguém que, portanto, nos faz benefício. Indica também dom, algo não devido, gratuitamente dado, sem mérito por parte do beneficiário. E quantas coisas nós vivemos nesse sentido aqui que a gente não reconhece? Quanta coisa a vida nos dá sem a gente merecer e a gente nem observa, né? E o terceiro, que é a retribuição, que é fazer graças por parte do beneficiário, que trata, né, desse segundo passo da coisa. E no Tratado de Malo, que ainda Tomás de Aquino nos fala, ele acrescenta um quarto significado, que na graça ainda há o louvor, né? Que não é um hábito muito comum dos espíritas, né? Nós não temos o hábito de louvar a Deus. É uma coisa muito comum entre os evangélicos e não é uma coisa muito comum entre nós. Louvarmos a Deus, né? Nos dedicarmos em determinados momentos em só nos dirigir a Deus, né? Louvando a Ele pela nossa vida e por tudo que nós recebemos. E ainda nesse sentido, a formulação do português é a única, segundo esse filósofo, no mais profundo nível de gratidão, porque naturalmente engloba os 2 anteriores, além do vínculo obligatus, da obrigação, do dever de retribuir. Então, será que a gente sabe que quando a gente está falando assim, obrigado, ou quando a gente ainda piora a expressão e diz assim, muito obrigado, que eu estou te dizendo assim, eu me sinto obrigado em retribuir pelo que eu recebo e porque você está na minha vida e pelo que você faz na minha vida. Será que nós temos essa noção? Uma perguntinha muito simples, né? A grande maioria daqui deve estar dentro do movimento espírita, dentro de uma casa espírita, pelo menos. Será que nós nos sentimos no dever de retribuir aquilo tudo que a gente recebe? Vou piorar a coisa. Quem é que de vocês que realmente no coração se preocupam com quem paga a luz do centro espírita que vocês frequentam? Que paga a água que vocês bebem e que dão descarga na casa espírita e que limpa a casa espírita. Que fornece para vocês a limpeza da casa que vocês têm. E eu estou falando isso porque se tem um movimento ingrato, é o movimento espírita. O movimento espírita, ele se prima pela ingratidão do que recebe. Se utilizando de uma frase que tem um sentido profundo e que ela é usada no lugar de mentira, porque essa mentira é vantagem para todo mundo. Que é, dai de graça o que de graça recebeste. E aí o movimento espírita fala que fazer um congresso desse cobrar,
Isso é um absurdo. E eu queria saber quem é que pagou as contas se não foi vocês. E pior que isso, quem tem a obrigação de pagar a conta é vocês. Vocês é que estão recebendo. Mas é muito cômodo eu não colocar a mão no bolso e falar que os outros têm que pagar as coisas da casa espírita, do movimento espírita, que o movimento espírita é obrigado a trazer o Sr. Divaldo Pereira Franco para tudo enquanto é lado, e acho que isso fica barato. Que o movimento espírita é obrigado a fazer isso e aquilo para você, mas você não é obrigado a pagar. Aí você diz assim, mas eu vivo em crise, eu não tenho dinheiro. Outra mentira. O censo brasileiro prova, isso não somos nós, que os espíritas são o segundo maior PIB do Brasil, só perdem para os judeus. Quem diz e quem falar para mim que espiritismo é religião de pobre, é mentira. O espiritismo faz um trabalho assistencial muito bonito e muito respeitável para pobre. Mas a casa espírita não vive cheia de gente de classe D e E, não. O pessoal da classe D e E estão em outros lugares do movimento religioso no Brasil. Mas as pessoas, elas além de não se dispuserem fazer e pagar, elas ainda acham que alguém tem que dar para elas no lugar onde elas podem e devem pagar. Eu falo, porque é assim que eu vejo, e sem nenhum desrespeito à religião dos outros, porque as pessoas sabem do respeito que eu tenho, e eu respeito porque eu tenho a certeza que eu passei várias encarnações, e eu devo agradecer, nasci nessa encarnação, no seio da Igreja Católica, mas eu falo que a grande maioria dos espíritas é padre e irmã de caridade, só sabe passar sacolinha para os outros dar dinheiro, eles não fazem nada, Os outros é que pagam aquilo que eles fazem por eles. Joana de Anjos fala isso, que espírita tem um escorpião no bolso e que ele faz caridade às custas de católico e ateu com culpa que dá dinheiro para ele fazer as coisas, porque ele mesmo não dá nenhum. Porque se nós estamos falando de gratidão, é muito bonito falar de gratidão, mas será que a gente é grato a Deus? Será que eu sou grato a Deus quando o movimento espírita me diz que eu preciso dirigir a casa espírita, que eu preciso assumir o departamento de evangelização, e eu digo que eu não vou fazer? Será que eu me sinto, e não é hipocrisia que eu falo com Deus assim, muito obrigado, onde que eu estou vinculado e retribuindo a Ele o que Ele me dá? Aonde que eu estou me sentindo isso? Que a casa espírita serve para me servir, não para que eu sirva a ela. Que o movimento espírita serve para que me dê presente, para que faça por mim, e não que eu faça por ela. Quantos de nós que nos dizemos espírita, a única coisa que a gente faz é ir na casa espírita, na reunião pública, tomar passe e vai embora? Será que é esse o papel do espírita? E isso aqui que eu estou falando, gente, chama-se gratidão. É sobre isso aqui que nós estamos falando. Então o que adianta eu falar de coisas lindas e maravilhosas, ser romântico aqui dentro, se na verdade a grande maioria de nós usamos essa palavra e cobramos isso dos outros e a gente não faz? Eu acho que a gente precisa repensar isso. Eu me sinto muito tranquilo em dizer isso, nesse sentido do que eu estou falando, porque isso é uma ocupação minha.
Um dia, um companheiro de doutrina, nós fomos fazer um evento em Belo Horizonte. E se tem um movimento mal visto, é o movimento médico espírita, né? Porque diz que a gente é rico e cobra dos outros. Eu nunca recebi dinheiro nenhum do que eu faço. E aí ele veio falar comigo: vocês fazem esse congresso, cobra, tem que dar de graça, assim. E eu já melhorei, eu já fui pior do que eu sou hoje. Aí eu virei para ele e falei assim: olha, meu filho, eu cobro sim, sabe por quê? E eu era o coordenador do evento. Porque eu não recebo nada, e aquilo tudo precisa ser cobrado. Mas a única vez na vida, nesses quase 40 anos de doutrina espírita, que eu resolvi que deveria abrir uma instituição espírita, eu me juntei a 9 pessoas, e com o nosso dinheiro, nós construímos a estrutura aonde as pessoas se ocupam, sem ter um tostão de ninguém que não fosse nós 10 pessoas que construímos a Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Então, eu me sinto muito tranquilo nesse lugar. Porque eu acho que o que eu tenho que dar de graça é o que eu recebo mediunicamente. Né? É o que eu faço, né? De assinar todos os livros que eu recebo, todas as coisas, e ainda faço coisas que eu não devia ser de graça, que não precisaria, porque vários livros são escritos meus, eu dou, porque eu acho que é minha obrigação, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso. Não adianta eu falar em gratidão, ficar falando de coisa bonita, que eu tenho que ser grato a Deus, grato a Pai. Isso é prática. Isso é prática. Meu pai e minha mãe fizeram a vida inteira e eu deixo eles de lado no momento da vida, porque eles vão ficar lá sossegados, é cômodo. E é assim que a gente faz com Deus. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de nada, não. Quem precisa é você. E sem essa corrente de gratidão, a vida se transforma num problema. Lembremos, né, do terceiro mandamento da lei de Deus: honra teu pai e tua mãe, né, para que sejas digno de viveres nas terras que te prometi. A gente, para ter o direito, a gente tem que fazer. E aonde está o nosso nível de gratidão? A doutrina que nós dizemos que é consoladora na nossa vida. Consoladora da nossa vida. Onde meia dúzia de pessoas são a fazer todo tipo de sacrifício para que milhares de pessoas tenham aquilo que elas querem sem nenhum esforço da parte delas. Japonês faz o agradecimento, a palavra arigato remete aos seguintes significados primitivos: a existência é difícil viver, raridade e excelência da raridade. E aí se explica, né, que esses dois últimos sentidos, que fala da excelência e da excelência da raridade, é fácil compreender. Um mundo em que a tendência geral é cada um pensar em si, a excelência e a raridade salientam-se como característica do favor. Ou seja, é raro a gente arrumar quem resolve pagar pelo favor que recebe. É isso que eu estou dizendo. É disso que eu estou falando aqui. É disso que nós temos que pensar na nossa caminhada. Mas aí ele comenta: mas a dificuldade de existir, dificuldade de viver,
que o arigatô fala, à primeira vista, nada teriam a ver com o agradecimento. No entanto, São Tomás ensina, ainda no tratado dele, que a gratidão deve-se, ao menos na intenção, superar o favor recebido. Quem é verdadeiramente grato, dá mais do que recebeu. Mas o próprio Tomás de Aquino nos diz que há dívidas que, por natureza, são insaudáveis. E tem duas dívidas que elas são insaudáveis. A dívida da vida que Deus nos deu e a dívida, né, que nós temos com os nossos pais por nos ter dado a oportunidade de estar aqui nessa encarnação. Essas dívidas não são pagas. Não tem como pagar. Então, por mais que eu faça, por mais que eu busque fazer, né, eu não vou pagar a Deus por tudo que Ele me dá. Eu vou estar sempre obrigado, ligado a Ele, tendo que fazer mais e melhor para que a vida seja mais e melhor nesse contexto. Mas nós fomos buscar também, na Psicologia da Gratidão, Joana de Anjos diz que tem 3 níveis de gratidão na visão psicológica dele. E são 3 níveis bem diferentes de Tomás de Aquino, mas muito interessantes para que a gente reflita. O primeiro deles é ser grato pelo bem que te chega. Se permitam hoje, à tarde, num determinado momento da vida, pegar uma folha e parar para pensar quantas coisas vocês têm de bom na vida. Quantas coisas vocês recebem no dia a dia. E aí a gente vai se assustar que a gente recebe tanta coisa que a gente não tem noção. Mas Joana de Ângeles ainda diz que o segundo nível é ser grato pelo mal que não te chega. Alguém deve ter visto ou escutado falar que não tem jeito do vulcão de fogo, né? O vulcão del Fuego da Guatemala. Chegou na casa de algum de vocês? Não? O vulcão lá da Havaí também não chegou na casa de algum de vocês? A fome que toma conta dos nossos irmãos da Jequitinhonha está na casa de alguém de vocês? Quantos desastres acontecem o dia inteiro que nem passam perto da nossa vida? Será que a gente lembra de agradecer disso? De ter passado 5 minutos antes da carreta fechar 5 carros com a outra carreta de trás, onde todo mundo estava ali, não sobreviveu, ou ficou aleijado e vai passar o resto da vida numa cadeira de roda, numa cama. Será que você se lembra de agradecer que você não tem um filho que é alcoólatra, que é drogadito, que é ladrão, que é bandido? É perigoso porque todo mundo tem parente, mas que você não tem parente que vai para Lava Jato, que não vai para isso, né? Um irmão, um pai, um filho que está saindo todo dia aí da notícia. Você já pensou que vida é de um neto, de um desses deputados, senadores, que todo dia na televisão fala-se que eles são corruptos, são ladrões, que eles são responsáveis pelos problemas econômicos do nosso país? Eu não tenho nenhum parente desse na vida. Será que eu lembro de agradecer disso? É o segundo nível que Joana de Ângeles lembra. E aí ela apresenta para a gente um nível muito difícil, mas extremamente importante.
que é de ser grato pelo mal que me chega. É de buscar entender o sentido, o ensinamento que a vida me dá quando o mal bate a minha porta. O que ela está querendo fazer? Nós vimos aí esses dias, porque tem muita gente que passa a vida inteira querendo ter dinheiro ou guardar dinheiro. Durante alguns dias, ter dinheiro nesse Brasil não adiantava. Você não tinha gasolina e não tinha como comprar. Eu falei que foi tão bom essa greve, porque geralmente a greve de serviço público é só pobre que leva tinta, né? Porque fica sem saúde, sem escola, sem tudo. Agora todo mundo passou a perder, né? O cara que tem carrão, que isso, aquilo, ele não podia pegar avião, todas essas coisas. Eu acho que a gente entender isso, né? Que a dor, o sofrimento pode chegar na casa de todo mundo e que ter beleza, poder, dinheiro, não é certeza que se você vai resolver a sua dor, o seu problema na sua caminhada. Joana de Ângeles nos comenta, né, qual que é o motivo da ingratidão do homem. Então ela diz que a ingratidão do homem é falta de maturidade do espírito, né? Que sofre o efeito do ego dominador e que atribui-se méritos que não possui, acreditando-se credor de todas as benesses que lhe são concedidas, sempre anelando por mais recursos que lamentavelmente não dão plenitude à vida. A ingratidão é fruto disso, de eu achar que o que eu tenho, eu sou merecedor do que eu tenho. Nós todos temos mais do que nós merecemos. Porque se a gente acredita na misericórdia, muito interessante, o espírito de Homero, no livro O Homem Sadio, ele tem uma expressão muito bonita. Ele diz que a misericórdia é a tonalidade especial do amor de Deus. Que o amor de Deus se difere do amor do homem, porque o amor de Deus é misericordioso. E se eu acredito na misericórdia, a luta, o meu sofrimento, aquilo que eu chamo de lei de causa e efeito, né? O que eu passo é muito menor do que aquilo que na realidade eu me comprometi na minha caminhada. Porque tem o dom, né, a tonalidade desse amor divino. Então, quando a gente acha que a vida está ruim, pode ter certeza que ela podia ser pior. Ela não é pior porque a misericórdia divina nos protege. Ah, mas não tem jeito de estar pior que a sua. Tem sim. Calma que não tem não. Tem jeito de mostrar que tem sim. Pode ser pior do que está. Né? É aquela história, né, do homem que foi lá reclamar, com o guru dele, minha vida é uma desgraça, né? Eu tenho a mulher, eu tenho 6 filhos, eu tenho uma vaca, eu tenho umas galinhas, e eu tenho 3 cabras, é a única coisa que eu tenho na vida. O que eu posso fazer para ser feliz? E o guru, você vai lá, põe as galinhas dentro da sua casa. Aí ela voltou na outra semana e reclamou, aquela sujeira, o inferno, aquelas galinhas subindo, gente. O que o senhor acha para fazer? Põe as cabras lá dentro. Está comendo tudo que a gente tinha. Não vai lá e põe uma vaca lá dentro. Não cabe a gente. Então a vida pode ser cada vez pior. Então vai lá e tira tudo isso. E volta daqui a uma semana, Senhor, que paz que está minha vida. Se você acha que sua vida está pior, tem muita galinha, muita cabra, muita vaca para pôr na vida. Nós precisamos
pensar nesse contexto, né? Emmanuel, através de Chico, diz que o ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento do filho pródigo, o outro na avareza do filho que ficou. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. Então eu não sou ingrato, né? Só quando eu reclamo. Eu sou ingrato quando eu esbanjo o que eu tenho. Eu sou ingrato quando eu retenho o que eu tenho e não divido com as pessoas que precisam. Então, todo esse contexto se complica na vida da criatura. Então, vamos pensar, né? Em Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, na primeira carta, o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo. Será que a gente aprendeu isso? Dar graças pelo bem que te recebe, pelo mal que não chega na sua vida, pelo mal que está presente na sua vida. Será que nós damos graça pelos filhos problemas, pelos desafios da luta, pelas doenças que temos, né? Que conseguimos chamar a angina da amiga que eu tenho há tantos anos, como Chico se dirigia a ela e agradecia, né? Porque quando a dor no peito vinha, era dizendo: ó, moço, você tem que parar um pouquinho, porque tem que mudar a caminhada. Então, surge a necessidade da gratidão não apenas em relação ao que se recebe, mas sobretudo pelo que é possível oferecer-se, participando do espetáculo da vida em sociedade, na condição de membro atuante e não de parasita prejudicial. Então, se nós estamos falando de gratidão, a gente precisa tentar entender em que lugar que a gente está se posicionando. O que eu estou fazendo? O que eu estou devolvendo à vida por aquilo que eu recebo? E certamente nós vamos entender que o que a gente devolve é muito menos do que aquilo que a gente recebe. E Joana de Ângeles ainda diz: tudo em verdade que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconfortantes, faz parte das experiências que promove o ser humano, desde que se lhes compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. A hora que a gente entender o sentido da vida, a gente vai entender e vai aprender a agradecer por tudo que a gente recebe. E ela ainda diz: a compreensão de que tudo tem um sentido moral e um significado psicológico relevante proporciona a harmonia íntima, trabalhando pela superação de como se encontra a fim de alcançar a plenitude. A gratidão é um caminho de harmonização do ser, é uma possibilidade de transformação, é uma possibilidade de crescimento e ela é certamente um mecanismo de saúde. Nós não podemos de maneira nenhuma perdermos esse sentido, né? A gratidão, a vida sem gratidão é vazia e sem significado, diz Joana de Ângeles. Esopo diz que a gratidão é a virtude das almas nobres. E Tácito dizia que os homens apressam-se mais em retribuir um dano do que um benefício. Porque a gratidão para o homem é um peso e a vingança para a humanidade é um prazer. Essa fala é muito interessante. E, na verdade, a gente deixa para pagar a dívida depois,
mas para cobrá-la ao preço que a gente quer imediatamente. E nós só queríamos encerrar lembrando dessa fala de Jesus, que está no capítulo 17, na cura dos leprosos. Jesus viu-os e disse-lhes: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E quando eles iam andando, ficaram curados. Um deles, vendo-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Prostou-se aos pés de Jesus e lhe agradecia. E era um samaritano. Jesus lhes disse: não ficaram curados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou senão este estrangeiro que voltasse para agradecer a Deus? E acrescentou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O próprio Cristo nos mostrando a necessidade da gente agradecer por tudo que a gente recebe. E é nessa certeza de que a gente recebe muito mais do que a gente dá, é que eu gostaria, nesse instante, de lhes dizer muito obrigado.